olha só quem tá de volta, e eu não tô falando de mim não, tô falando de você. Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, e hoje a gente vai falar de personalidade forte. Não, na verdade a gente não vai falar de personalidade forte, a gente vai falar de pessoas arrogantes que dizem ter uma personalidade forte, mas na verdade são apenas arrogantes. Se alguém te desrespeita, se tem alguém te desrespeitando, e pior ainda, constantemente, essa pessoa ela sabe que ela está te desrespeitando e muito provavelmente ela vai continuar te desrespeitando e talvez ela ainda queira estar te desrespeitando. Não se trata às vezes de uma falta de consciência, a pessoa ela quer te desrespeitar, ela sabe disso. Ah, mas sei lá, às vezes ela tá num dia ruim, não tá, não sei, às vezes sei lá, é a sua personalidade dela. Não é a personalidade dela. Isso não é personalidade. O nome disso é arrogância. Personalidade, todo mundo tem. A questão é, algumas pessoas têm ela bem desenvolvida e outras não têm ela bem desenvolvida. Algumas pessoas têm uma personalidade madura, outras pessoas não têm uma personalidade madura. Elas são apenas uma repetição de tudo aquilo que a massa dá pra elas, sabe? Sai repetindo tudo e elas não são elas mesmas, são tudo. São tudo. Elas olham para ela no espelho e elas veem um monte de coisa, menos elas mesmas, porque elas não têm uma personalidade madura. Tem uma personalidade porque elas são uma pessoa, mas não tem uma personalidade bem desenvolvida. Você pode ter uma personalidade bem desenvolvida e ser uma pessoa meio com temperamento colérico, temperamento melancólico, temperamento fleumático, temperamento sanguíneo. Você pode ter uma personalidade desenvolvida e ser uma pessoa extrovertida. Você pode ter uma personalidade desenvolvida e ser uma pessoa introvertida. Personalidade não tem a ver com arrogância. Arrogância é um aspecto da pessoa. Tem a ver ali com o bom senso dela, do nível de consciência que ela tem, do desenvolvimento mesmo dela como uma pessoa, com caráter e por aí vai. Não é sinônimo de personalidade. Ah, mas fulano no fundo ele é bom, que seja bom na superfície, né? Ninguém aqui tem tempo, ninguém aqui é criança, ninguém aqui tem tempo para achar revelação de caráter. Se a pessoa é boa, que ela seja boa na superfície. A gente não vai ficar aqui com um chapeuzinho aqui de aniversário, esperando achar a revelação de caráter dela. Não, agora ela vai ser legal, agora ela vai me tratar feito gente. E ela vai lá e te desrespeita de novo. Não, mas é que ela não é assim, ela não é assim, então o que tá sendo assim? É o Venom querendo sair de dentro dela? Tipo, não, pô, a pessoa que assuma também a arrogância dela, ela é arrogante porque quer. Ah, mas o ambiente em que ela cresceu, cara, você pode ter crescido num ambiente ruim, mas ninguém tem nada a ver com isso, você não é uma criança, a gente tá na vida adulta, ninguém tem nada a ver com seus problemas, podem ser problemas, coisas que estão te afligindo, mas ninguém do lado de fora tem a ver com seus problemas. Isso é uma questão básica da vida adulta, né? Criança que sai descontando em todo mundo as suas questões quando ela tá com raiva, quando tá com pirraça. Ah, meus pais não me levaram no parquinho hoje, então eu vou chutar a porta, vou chorar, vou espernear, vou sair rolando aqui no chão do shopping. Normal, um comportamento de criança, esperado. Agora, num adulto, você ainda ser arrogante, sair desrespeitando todo mundo, só falta meter um soco na cara da pessoa e falar, não, desculpa esse meu comportamento de te agredir. É que eu tenho personalidade forte. Sei lá, a pessoa sair cometendo ainda todos os crimes possíveis e, não, é que eu tenho personalidade forte. Você não tem personalidade forte, você só é arrogante e ninguém gosta de você por causa disso, tá? Por algum motivo, essas pessoas elas gostam de ofender os outros de graça e elas se escondem ainda da seguinte frase, não, é que eu sou sincera. Tipo, cara, você é um inútil, você é um babaca, eu te odeio, você é um burro, você é um burro. Desculpa te falar isso, é que eu sou sincera, eu tenho personalidade forte. Cara, seu lixo, seu animal, você confundiu o meu pedido, você é um lixo de ser humano, você é uma pessoa horrível. Desculpa te falar isso, é que eu tenho uma personalidade forte, é que eu sou sincera. Você não é sincera, você só é inconveniente
e não é autoconsciente para perceber que algumas coisas que você fala e faz não são apropriadas, né, e não são necessárias, muito menos, né, necessárias. Essas pessoas que ficam com esse papinho, não é que é que eu tenho personalidade forte, fulano é assim porque ele tem personalidade forte. Não, ele não tem personalidade forte, é porque ele não sabe comunicar com outras pessoas, ele é incapaz de comunicar com outras pessoas, de se envolver com outras pessoas, de lidar com outras pessoas. Tudo aquilo com que ele não concorda, toda aquela pessoa com que ele não concorda, que pensa diferente dele, é burro, é um idiota. Essas pessoas com a personalidade fortemente fracas, elas só são incapazes mesmo de lidar com o outro, lidar com aquilo que é diferente, com aquilo que elas não entendem. Elas só conversam com o outro não para poder ter um diálogo, uma conversa, tentar compreender as nuances, né, uma conversa bacana, mas não, elas conversam, elas ficam lá discutindo para poder ganhar. A questão não é uma discussão, uma conversa, a questão é elas sempre ganharem. E elas não vão deixar você falar, vão estar sempre ali falando um monte de coisa, até você concordar com elas, até você ceder ou até você ficar quietinho. Porque é só elas que podem falar, porque elas têm a personalidade forte, né? Então você tem que aceitar e ouvir e concordar. E pode reparar, essas pessoas são sempre irritantes, um irritante pra puta, são gente muito irritante, que ninguém aguenta, inconvenientes, incapazes de conviver com os outros, porque ninguém aguenta conviver com gente assim a longo prazo, então muito provavelmente essas pessoas estão sozinhas, ou quando elas estão acompanhadas de pessoas que têm uma autoestima tão baixa quanto a delas, ou pessoas que ainda estão se desenvolvendo, não perceberam muito bem com quem que elas estão se envolvendo, assim que perceber também vão meter o pé. E não é aquela pessoa que fica sozinha, sei lá, por timidez ou por uma dificuldade de se envolver. O problema não é estar sozinho, não tem problema nenhum em estar sozinha, andar sozinho ou preferir estar sozinha. A questão é, por que você está sozinho? O motivo pelo qual você está sozinho. É porque você quer, é porque você está passando por um momento difícil, você acaba ficando mais na sua, porque você tem uma dificuldade mesmo de socializar, qualquer que seja o motivo. Ou é porque você é arrogante, inconveniente, e ninguém, te aguenta por conta disso. Que você sai falando um monte de coisas ruins, coisas feias, bem tristes mesmo na cara das outras pessoas, por arrogância, e você esconde isso atrás de uma falsa sinceridade. Uma coisa é você ser sincero, outra coisa é você falar coisas arrogantes na cara de alguém sem que a pessoa tenha ao menos te pedido, né? O que é sinceridade? É você falar aquilo que condiz com a realidade. Agora, se você vai falar uma coisa que condiz com a realidade e for a respeito de alguém, que fale quando essa pessoa te pedir e fale de um jeito um pouco humano, sabe? Com carinho, sabe? Sem ser de um jeito tão arrogante, frio, pra machucar, sabe? Sinceridade é você falar uma coisa que condiz com a realidade, com aquilo que é real. E isso é bom quando você sabe a hora de falar e com quem falar. Ao contrário, você sair ofendendo todo mundo, isso não é sinceridade, isso é arrogância mesmo e idiotice, é babaquice, né? É um babaquinha quem faz isso. Existe uma diferença no modo de expressar essa arrogância escondida atrás de uma frase que diz personalidade forte e sinceridade, entre homens e mulheres. E talvez você já tenha percebido isso. Eu reparei que é mais comum ouvir mulheres usando essa frase, que eu tenho personalidade forte. Ai, que eu sou sincera. Uma mulher falando ou se referindo a alguma mulher, normalmente, se você reparar, acho que é mais comum, eu acho. Achismo, não tem os dados aqui, mas foda-se. E entre os homens, eu reparei que é mais comum eles se esconderem atrás de isso foi só uma piada, isso foi só um humor negro, humor pesado. A mulher, ela vai ter uma tendência talvez maior, essa é uma impressão que eu tenho, a ser arrogante e depois falar, eu tenho personalidade forte. Ou falar uma coisa inconveniente e falar, é que eu sou sincera. E é mais comum nos homens, pelo que eu já vi,
serem inconvenientes, arrogantes e falar, não, isso foi só uma piada, cara. Nossa, vocês mulheres, isso foi só uma piada. Foi só uma piada pesada, nada demais. Não, tipo, cara, você não pode sair falando tudo que você quer na vida, sair ofendendo todo mundo, sendo arrogante. Tô falando de show de stand-up, não. Tô falando fora de um palco, contexto da vida real. A pessoa, ela está claramente sendo arrogante, ofendendo os outros de graça, porque ela tem alguma questão com o pai. Brincadeira. Tô zoando, piada de Freud. Mas enfim, é porque ela tem alguma questão entre ela, tá? A pessoa tá infeliz, tá com raiva de alguma coisa, frustrada. Ela sai ofendendo todo mundo. E aí ela se esconde, cara, não tá, tipo, meu Deus, não falei nada demais, foi só uma piada. Foi só uma piada, tipo, cara, não foi só uma piada. A gente viu muito bem, todo mundo tá percebendo quais são as suas intenções com esse comentário. Isso não foi uma piada. Foi claramente um comentário inconveniente e arrogante, de graça. Ou seja, a pessoa, ele acha que ele pode sair falando tudo o que ele quiser e não ser responsável pelas coisas que está falando. Isso acontece. Ai, nossa, também é que vocês não entendem, é que no meu grupo a gente faz muitas piadas pesadas, é que são só piadas, vocês que não entendem, tipo, todo mundo, acredito que todo mundo, a maioria das pessoas gosta de piada, tem gente, tipo, tudo quanto é tipo de humor mais pesado, mas leva a questão, é o contexto, o modo como você fala e com quem você tá falando, gente, tem que ter bom senso, você não vai sair falando coisas inconvenientes, arrogantes pra quem você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Não, gente, pelo amor de Deus, tudo. Sabe, você tem que ter um bom senso. Tipo, é bom senso mesmo, questão de lucidez, questão de consciência e maturidade. Tá precisando maturar algumas coisas, né? Desenvolver algumas coisas, talvez uma personalidade madura. Essas pessoas arrogantes, que gostam de se esconder atrás do slogan, tem uma personalidade forte, né? Tem que falar pra todo mundo tem que saber que ela tem uma personalidade forte, porque se ninguém souber, ninguém ouvir isso dela, então ela não tem uma personalidade forte, ela não se sente afirmada, né, se ela não falar isso, porque normalmente quem tem personalidade forte, a pessoa faz questão de todo mundo saber, né? E todo mundo tem que saber também que ela é sincera, ela tem que falar isso. E é sempre depois de ela fazer alguma coisa, ter algum comportamento meio duvidoso, ela vai sempre, né, afirmar, não, que eu tenho uma personalidade forte, eu sou sincera. Tem que falar, se você não falar, você não é. Tem que expor, tem que falar, a gente fala, bota pra fora. Ela fala, vomita assim na cara do outro. Pra essas pessoas, discordância é igual guerra. Mas é porque elas têm personalidade forte, então elas brigam, né? Quando alguém fala uma coisa com a qual elas não concordam. Então é motivo de você brigar, humilhar, ofender o outro, né? Essas pessoas, elas não estão interessadas em te ouvir. Elas estão interessadas em vencer você. Em ganhar a guerra. É porque elas estão em guerra o tempo inteiro com todo mundo. Então qualquer conversa é uma guerra. Um diálogo é uma guerra, tudo é uma guerra. Então ela vai querer ganhar de você. Sempre ganhar. Ela vai falar até você calar a sua boca, ficar quietinho, até você ceder, até você concordar. Porque é uma guerra, né? E elas têm uma personalidade forte, elas têm que lutar fortemente por aquilo que elas acreditam. E quem não concorda com elas não está apenas errado. Essa pessoa é um burro, uma burra, é um idiota. Essa pessoa não está apenas errada, ela é uma idiota para essas pessoas. E às vezes elas saem ofendendo todo mundo com quem elas não concordam, sem nem ao menos pensar sobre a ideia, sabe? Simplesmente todo mundo que não concorda com elas é burro. Elas simplesmente não entendem que pessoas vivem em contextos diferentes, pessoas têm questões muito subjetivas a respeito da vida delas, em todas as dimensões que envolve a vida de uma pessoa. Mas não, se ela não concorda, a pessoa é porque ela é burra. Às vezes a ideia da pessoa não tem lógica mesmo, não é uma verdade, não tem... Às vezes a ideia talvez seja burra mesmo, pode acontecer. Mas isso não te dá o direito de você sair falando que todo mundo com quem você discorda o tempo inteiro, que essas pessoas são burras. Depois você pode até achar a pessoa burra, não tem problema nenhum, gente. Tipo, sem moralismo, você pode achar alguém burro. Mas agora, tipo, você não tem educação, cara, guarda pra você. Sabe, ninguém quer saber o que você acha dos outros o tempo inteiro. Guarda pra você. Se quer fofocar, fofoca com o seu melhor amigo. Mas para de ficar ofendendo os outros assim de graça, sabe? Falando pra todo mundo, sabe? Tipo, qualquer pessoa com quem você não concorda, sabe? Todo mundo é burro. Sei lá, uma generalização que não é muito inteligente.
E o outro nunca tem algo para dar, nunca tem algo de interessante para ensinar, algo bom para dar. O outro é sempre burro. É sempre a pessoa ignorante, é sempre ela que é inteligente, a pessoa sábia que você vai ter que colocar no pedestal. É sempre ela que tem algo para dar, algo para ensinar. Ela é uma sábia, ela nunca erra, ela sabe de tudo. Ela é o oráculo. Cara, ela é o oráculo, velho, oráculo, ela é o oráculo. Ela tem uma personalidade forte, ela é o oráculo, ela sabe de tudo. Então você só fica quieto e escuta o oráculo falar. O oráculo tem uma personalidade forte, ele é sincero, escuta. Ah, tudo bem que ele vai, tipo, te xingar, te chamar de burro, te dar um soco na cara, mas ele é o oráculo, você tem que escutar, porque ele tá sempre certo. Essas pessoas, estão sempre certas, então você tem que escutar. Tá? Você tem que escutar. É uma questão de guerra. Para você entender a mente, como funciona a mente dessas pessoas com a personalidade forte, você só precisa saber de duas coisas. Você só precisa compreender duas coisas. Existe sempre uma resposta certa. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que você tem que saber para entender a mente dessas pessoas é que elas sempre sabem qual é a resposta certa. Existe sempre uma resposta certa e elas sempre sabem qual é a resposta certa. Agora você entendeu a mente dessas pessoas, o funcionamento psíquico dessas pessoas. Eu tô brincando, não é tão simples assim, né? Envolve um monte de coisas, mas a gente tá misturando um pouco de humor e tal. Chamar todo mundo de burro, todo mundo com quem você não concorda, de burro, é fácil. Nossa, mas é muito fácil. Difícil mesmo é você ouvir. Se você tem uma personalidade tão forte, se você é uma pessoa tão forte, sei lá, me parece que você talvez tivesse que ter uma capacidade de só ouvir, né? Já que você é forte. Você conseguiria ouvir alguém de quem você discorda, né? Se você tem uma personalidade forte. Essas pessoas, elas vão agir desse modo. A impressão que eu tenho, fontes, impressões, essas pessoas, elas vão ser arrogantes assim com o outro, de forma gratuita mesmo, porque elas é um modo de elas criarem uma hierarquia. Elas não pensam sobre isso. É tipo, se reparar, acontece de modo automático. Não é uma coisa sobre a qual elas pensam. Elas criam uma hierarquia. Como assim? Para que elas se sintam alguma vez na vida valorizadas, não significa que elas não sejam, mas para que elas se sintam valorizadas, ou seja, com alto valor, se sintam aqui, sabe, com alto valor, valorizadas, elas criam um sistema de hierarquia. Como é que funciona? Para que elas se sintam aqui, elas vão criar uma hierarquia como? Rebaixando os outros. Quando elas rebaixam o outro, elas se sentem no poder. Elas se sentem com valor, se sentem especiais. Então, um sistema mesmo de hierarquia. Para que elas se sintam aqui no topo dessa hierarquia, no topo dessa pirâmide, para que elas se sintam aqui, elas vão ter que rebaixar algumas pessoas, né? Assim que elas rebaixam, elas se sentem aqui, mas não significa que elas estão aqui. O que é curioso, porque na prática mesmo elas estão aqui, elas só não veem. Elas se sentem aqui, mas na verdade elas estão aqui e o outro só sobe. Então, um sistema de hierarquia. Elas nunca vão te ouvir, elas só vão sempre lhe dizer o motivo pelo qual você está errado, né? Você vai falar alguma coisa, não, elas não querem ouvir. Esqueceu? Elas são um oráculo, elas estão sempre certas. Tá? Então você tem que ficar quietinho e ouvir essas sábias pessoas falarem, porque elas estão sempre certas. Lembram? Existe sempre uma verdade e ela sempre sabe qual é. Então elas nunca vão querer ouvir você, apenas te mostrar por que você está errado. E te mostrando sempre que você está errado, elas se sentem sempre certas, aqui no topo da pirâmide. Então elas vão se sentir aqui no topo da pirâmide. Uma pessoa com a personalidade verdadeiramente forte, independente do modo como ela expressa essa personalidade, seja de modo introspectivo, extrovertido, introvertido, sei lá qual modo que é, ela sempre vai demonstrar isso sem ser arrogante. Ela vai falar de um jeito que todo mundo quer ouvir, que todo mundo ainda vai querer abraçar essa pessoa. Eu conheço gente assim, conheço pessoas que são pessoas muito carinhosas, que sabem falar de um jeito, às vezes a pessoa vai ter conversas difíceis, mas ela fala de um jeito tão acolhedor que não tem como nem, sabe, a pessoa se tornar mais amável. Essas pessoas, elas são amadas, todo mundo quer estar perto. Já as pessoas com a personalidade
sabe, suspeita, de modo meio suspeito, forte, essas pessoas arrogantes, se você reparar bem, muitas vezes elas acabam ficando sozinhas ou se sentem muito sozinhas, porque, consequentemente, obviamente, certamente, elas acabam afastando os outros. Então, são pessoas que às vezes são bem felizes e tristes. Não sempre, mas às vezes você consegue observar esse padrão. E aí elas podem falar, não, é que eu sou um lobo solitário, sou uma loba solitária. Não, você não é um lobo solitário. Você não quer estar sozinho, você só não consegue interagir com outras pessoas, ou as pessoas simplesmente não te aguentam porque você é arrogante. Não é que você é uma loba solitária, tipo, olha como eu sou fria e calculista, eu me dou bem com a minha solitude. Não, você não se dá bem com a solitude. Você tá aí obrigada, você tipo, foi quase que forçada a estar nessa posição, né? Tipo, pelas outras pessoas que não te aguentam por você ser arrogante. A arrogância, ela vai te colocar lá no topo, sim, sabe? Essa arrogância vai fazer com que você se sinta no topo, sim, sabe? Superior, mas sozinha. Uma pessoa com a personalidade forte sabe ter uma opinião, expressar a sua opinião sem ficar menosprezando os outros, sem ficar ofendendo os outros, sem ficar atacando os outros, sem ficar achando que tá em guerra com todo mundo. Uma pessoa com a personalidade forte não precisa ficar humilhando, nem mesmo os amigos, expondo coisas íntimas, pessoais dos outros, dos amigos, para poder se sentir superior. Olha, eu tenho uma informação aqui que vocês não têm e eu ainda vou expor para eu me sentir aqui especial, que tenho. Olha, tá todo mundo olhando aqui agora para mim porque tem algo, um segredinho aqui para contar. Eu tenho um segredinho aqui para contar para vocês, gente. Sabe, me confiaram esse segredo, mas eu vou contar, porque agora eu vou ter a atenção de vocês, eu vou me sentir especial. Uma pessoa com personalidade forte, ela não passa por cima da dignidade dos amigos. Ela não humilha os outros para se sentir bem. Se você está tendo que lidar com uma pessoa com uma personalidade duvidosamente forte, e ela continua te desrespeitando, você vai falar assim com ela, vai tomar no meio do olho do seu... Aí você completa, nossa, foi mal de falar assim, que eu também tenho uma personalidade forte. Aí depois você fica em silêncio e faz um olhar bem psicopático pra ela. E aí você completa, e eu tenho uma personalidade realmente muito forte, dá um olhar bem psicopático pra ela. Brincadeira, não façam isso, isso foi uma piada, não façam isso. Simplesmente afaste você, ou se você realmente sentir necessidade, ali no contexto realmente for necessário, sabe? Se impõe, não tenha medo de bater de frente com a pessoa, não, colocar ela no lugar dela, porque tem gente que realmente, se ninguém colocar limite, a pessoa vai dali pra pior. Então, sabe, faz ali, siga o seu coração, só você sabe o que você precisa, o que você tá sentindo naquele momento, então faça o que você acha que é necessário naquele momento, só não cometa nenhum crime, por favor, não cometa nenhum crime, e depois fica na sua, afasta. Tem gente que, algumas pessoas até melhoram mesmo quando você talvez afasta, melhora só com você, ou quando você começa a se impor, porque a pessoa começa a ficar com medo, né? Porque ela sabe que, opa, com esse aqui eu não posso mexer, porque a última vez que eu fui tentar mexer com ele, ele me colocou no meu lugar, né? Então a pessoa acaba ficando com medo e com o tempo ela vai se adaptando a esse novo modo de lidar com você, com essa situação. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Comentário, deixa aí o seu comentário. Eu fico muito feliz quando eu recebo aqui feedback, sugestões. Podem mandar sugestão. Se eu ver que é um assunto sobre o qual eu consigo falar, eu vou gravar um vídeo e vou falar. Aproveita que eu tô de férias, então tô... Enfim, deixa o like, espero que você tenha gostado e até a próxima. Abraços!